Boa noite para a galera que está aqui, que já chegou. Hoje eu coloquei o link meio em cima da hora, mas é porque BH está caindo um temporal, um temporal de amor. E, enfim. E aí hoje nós estamos na nossa sexta aula. Gente, o poder do todo dia. Sério, isso deve ser comemorado. Isso para o humanoide é uma coisa muito difícil, né? Então, sejam bem-vindas, meninas. Hoje a gente está vendo a carinha da Andrisa, que bom. A gente está vendo vocês e a Andrisa estava aqui, né? Ela entrou um pouquinho antes, estava fazendo umas perguntas. Não é muito sobre o Clube do Livro, mas eu não me importo, sabe? Não tem problema, não. O importante é você fazer perguntas mesmo, sabe? Eu acho isso muito legal, porque quando você vai fazendo perguntas, a gente vai expandindo mesmo a classe, e essa que é a grande pegada. Então, boa noite também para quem, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa madrugada, para quem está assistindo a gravação. Gente, então a Andrisa tinha perguntado, porque ela acabou de fazer o curso de barras, e aí ela estava me perguntando sobre implantes distratores e o enunciado que tem lá na apostila, que é em inglês, na apostila de barras de Axis. Isso daí é um conteúdo do curso de barras, mas não tem problema não, estamos aí para ajudar. Ó, o que tem lá na apostila de barras, que é em inglês, é o BICAMEX. O que é o BICAMEX? O BICAMEX, ele é uma entidade, no Axis tudo é entidade. Então, por exemplo, uma garrafa é uma entidade. Esse Kindle é uma entidade. Quer dizer, tudo é entidade, porque com tudo você pode se engajar, você pode estabelecer uma conexão, uma comunicação, né? Então, o Bicamex, ele é uma entidade, é como se fosse assim. Imagina, tem o seu computador, né? O seu computador, ele é um aparelho. Se ele não vier com Windows, é um aparelho que você abre e lá só tem o DOS, né? Quando você coloca o Windows, é um programa que vai executar algumas tarefas no seu computador, certo? E o Bicamex, ele é uma entidade que a gente cria, que é como se fosse esse Windows do nosso computador, para executar algumas tarefas para a gente. Tipo assim, como a gente é muito esperto e o humanoide sabe que gosta da facilidade, da alegria e da glória, o humanoide pega e bota um Bicamex para rodar. E o Bicamex é mais ou menos assim, sabe essas coisas do tipo assim, por exemplo, aquela música, todo dia ela faz tudo sempre igual, sabe? Que acorda, vai fazer café e tal. Aí quando você vê assim, você fala assim, nossa, hoje eu nem ia tomar café, mas estou aqui fazendo café, que é a famosa força do hábito. Isso é o Bicamex. Qual que é o problema, entre aspas, do Bicamex? Não é um problema, tá? Isso é só um problema que eu falo para vocês entenderem melhor. O Bicamex, ele é um programa que roda. Então, você tem Bicamex para várias coisas, né? Para o seu jeito de pensar, o seu jeito de falar, a sua cara. Então, tudo tem Bicamex. Está lá na apostila, é só dar uma revisada lá. E aí, o que acontece é o seguinte, se você não roda o Bicamex, não destrói, descreve o Bicamex, você fica rodando no piloto automático e aí você não sai, e inclusive para dinheiro, né? Então, o que acontece? Antigamente, o Gary Douglas, que é o fundador do Axis, ele dizia que esse Bicamex, ele é uma entidade que bastava a gente falar aquele enunciado em inglês que está na apostila de barras, né? Só que aí, passou um tempo, com o início da pandemia, eles foram mudando, né? Porque o Gary falava assim, que bastava você fazer aquilo uma vez, que você eliminava o Bicamex e aí você começava a escolher de um espaço diferente. Porque você concorda que, assim, se está rodando o Windows no seu computador, você sempre vai escolher de acordo com o que o Windows oferece, certo? Você vai escolher o Excel, você vai escolher o Word, você não vai escolher, sei lá, um BR Office da vida. A sua tendência é escolher o Windows, o Word e o que está lá dentro do Windows. Então, a importância da gente eliminar o Bicamex é isso. É para a gente começar a escolher
de um outro espaço, né? De um espaço de liberdade, né? Sem estar condicionada. Então, quando começou a pandemia, aí o Axis mudou isso. Eles começaram a falar que era legal a gente eliminar o Bicamex diariamente. O Bicamex, para eliminar diariamente, tem as perguntas que estão lá na apostila também. Não necessariamente o enunciado em inglês. Depois que passa o enunciado em inglês, tem várias perguntas, né? Tem lá o que eu posso ser, fazer, criar ou gerar, que os Bicamex nunca permitiram que eu fosse, é uma coisa mais ou menos assim. E aí você pode fazer essas perguntas todo dia, sim, tá? Implante de extrator. Implante de extrator é outra coisa completamente diferente do Bicamex. Os implantes de extratores, eles são conjuntos de coisas, né? Aí, então, assim, Andrisa, ficou legal? Ficou clara a história do Bicamex aí? Deu para sacar como é que é? Deu? Beleza. Então, aí os implantes de extratores são outras coisas. Por exemplo, os implantes de extratores são conjuntos de coisas. E eles vêm sempre em grupos. Então, por exemplo, você tem lá raiva. Ai, gente, eu não sei de cor, não, sinceramente. Eu não tô com a apostila do fundamento, não. Mas, assim, tem raiva, por exemplo, negócio, sexo, sexualidade, amor, paixão, inveja, essas coisas, culpa, essas coisas todas assim, que a gente fala que são emoções, são implantes distratores, né? A gente pode dizer que são emoções, assim. E esses implantes distratores, eles distraem a gente, né? Eles tiram a gente do nosso foco, né? Porque quando a gente é um ser infinito, a gente age a partir do perceber, do saber, do ser e do receber, né? A gente não age a partir de implantes distratores, mas a maioria das vezes nós somos guiados por esses implantes. Então, assim, às vezes a gente vai fazer uma coisa porque a gente está com inveja, ou a gente vai fazer uma coisa porque está com raiva. E aí a gente não faz a escolha, entre aspas, não é a escolha correta, mas a escolha que seria mais leve para a gente, mais condizente com o nosso ser, digamos assim, entendeu? E aí, esses implantes distatores, onde que a gente vê? A gente vê no fundamento. Beleza? Tranquilo como um grilo? Então tá bom. Deixa eu ver se o povo pegou o link. A gente poder conversar. Ai, nossa, gente. Aí tá chovendo, meninas, aí na casa de vocês, que aqui em BH tá caindo o mundo. Tá caindo o mundo. Caindo o mundo. Então, bora lá. Vamos voltar para o nosso livrinho. The Book is on the Table. Nossa, mano. The Table, The Table. Então, hoje... Bem, então nós vamos fazer um repeteco aí. Vamos fazer um revival aí. O que nós vimos na semana passada, nesse inicinho, né? Na nossa primeira fase, digamos assim, né? No nosso... Na nossa fase inicial da novela, nós vimos que seu ponto de vista cria sua realidade, que você tem o poder de mudar todas as coisas, como que você muda as coisas fazendo perguntas, que o dinheiro segue a alegria, formas também da gente criar essa alegria, que às vezes não está tão fácil criar, mas tentando aí andar, nós fizemos um exercício. E o exercício que a galera sentiu dificuldade de fazer, que eu mandei na sexta-feira passada, e olha que vocês tiveram sexta, sábado, domingo, ainda tiveram hoje, quer dizer, vocês vão tomar pau. Vocês tiveram 4 dias para poder fazer um exercício, né, que eu passei, que era fazer, né, ter uma ideia de quanto que estava a dívida de vocês e de quanto seria, a Andresa falou que vai fazer, fazer essa ideia da dívida, né? E fazer um desenho, usar a criatividade para poder cobrir esse desenho. Ó, esse desenho não, essa dívida. Se vocês tiveram dificuldade, é legal vocês se perguntarem por que vocês estão com dificuldade para fazer isso.
Eu confesso que algumas vezes eu já fui fazer esse exercício, eu também tive dificuldade, tá, gente? Então, não se sinta errado, não é para você se sentir errado e tal. Eu fico brincando. Com energia, credo. Não é para você se sentir errado, nem nada. É natural ter dificuldade. Por quê? Porque muitas vezes a gente não quer encarar o nosso problema. Quando a gente está com dívida, dívida é o quê? Uma sombra que a gente tem, né? Ninguém chega na mesa do bar assim, oi gente, tudo bem? Eu tô com 1 milhão em dívida, olha que legal, bora sobrecriar isso aí. Ninguém faz isso, né? Vamos ser realistas. Então, as dívidas são coisas que a gente está acostumado a esconder, a encobrir. Então, é muito legal vocês terem essa vulnerabilidade, né? E é bacana isso. Está certo sobre isso, que não estou percebendo. Bem, vamos que vamos. Então, assim, é legal vocês fazerem esse esforço e tentarem, mesmo assim, mesmo com essa resistência, né? Essa resistência é produto da sombra, tá tudo certo, é só você ficar consciente disso para você poder. Deixa eu fazer umas perguntas. A Andresa tinha falado levantado essa questão do Bicamex, tem bastante energia aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos eliminar o Bicamex. O Bicamex a gente elimina porque tem gente também que às vezes não fez o curso de barras, né? Então, tá me vindo aqui para poder eliminar. O Bicamex a gente elimina com enunciado em inglês. Então, esse enunciado em inglês, eu vou falar. Eita, nós! Gente, não tava com sono assim, não. Então, assim, a gente elimina com esse enunciado em inglês. Basicamente, o que eu falo? Bicamex, quem são vocês, quem foram vocês antes, e podem ir levar todos os seus implantes, por aí vai, tá bom? Só que eu falo isso em inglês, tá bom? Então, é assim, ó. Yeah, who are Bicamex? Truth, who are you? Truth, who are you for that? 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 And truth, who will be in the future? And we will take your oil magnetic printing and your luggage with you, right and wrong, good and bad, POC, all 9 short boys and beyonds. Tá, eu acho que por enquanto é só. Então, hoje, gente, a gente vai dar prosseguimento ao nosso clube do livro. Espero que vocês não fiquem com muito sono, me vendo abrir a boca. Muita energia, né? Também percebi. Então, assim, hoje a gente vai falar sobre seu ponto de vista cria sua realidade financeira, tá? Então, a gente começa falando assim, a Simone começa falando assim, qual é a diferença entre o que é real e o que não é real para você na vida? É a sua escolha como enxerga isso. O ponto de vista que você teve sobre o dinheiro até agora criou a sua situação monetária atual. Como isso está funcionando para você, né? Então, é legal a gente pensar assim, por exemplo, qual que é o meu ponto de vista sobre ter dívidas, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas é legal a gente pensar assim. Andresa, Fabi, vocês que estão aqui, qual que é o seu ponto de vista sobre dívida? Vamos lá, vamos fazer aqui como que chama? Um brainstorm. Então, assim, vocês colocam assim, ó, meu ponto de vista sobre dívida é que por exemplo, necessário. Necessário. Por exemplo. Vamos lá. Quem mais continua? Quem mais? Se vocês quiserem abrir a câmera, gente, para não me sentir muito sozinha, solitária aqui. Abrir a câmera, conversar. Hoje estão só vocês duas. Eu não sei o que aconteceu com os outros alunos. Se o povo está dormindo, o que foi? E aí, Fabi, qual que é o seu ponto de vista sobre a dívida? Que Ju, mais? eu perdi aqui. Vou atender meu filho aqui, eu perdi. Não, Desculpa. relaxa, sem Vou problema. para nós dois aqui. Não, relaxa. Não, Super entendo. né? Você tá vendo. Então, vamos lá. Diga. Meu ponto de vista sobre a dívida, posso falar aleatório, porque eu perdi o que você estava falando, né? Não, tranquilo, vai lá.
Qual que é o seu ponto de vista sobre dívida? Aqui, ó, a Andresa está colocando um negócio legal, ó. Sem ela, não consigo comprar nada. A gente pensa isso mesmo, porque a gente tem aquela coisa que pobre só consegue as coisas parcelando. Não sei se ela tem esse ponto de vista, né? Mas eu tinha um interessante ponto de vista que eu tenho, ponto de vista que a gente só consegue as coisas parcelando, nem endividando. O que mais? Qual que é o seu ponto de vista sobre estar endividada? É estressante. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse interessante ponto de vista de que estar endividada é estressante. E aí, usando a ferramenta para que isso fique mais leve, porque o que a gente falou é o quê? Que dívida é só uma escolha, né? Ela não é errada, não é para você se sentir culpada. Mas é só uma escolha que a gente está fazendo. A gente pode mudar as nossas escolhas em incrementos de 10 segundos. Então, em todos esses lugares, espaço, consciências e escolhas que vocês compraram ponto de vista de que vocês não podem mudar a sua escolha sobre a sua realidade financeira, tudo que isso é vezes um, meu filhão, vamos destruir, descriar. Sim, certo, errado, bom e mal, pode pode, todos os 9 cultos, garotos e aléns. Em todos esses lugares, espaços, consciências e escolhas, que nós compramos o ponto de vista de que brasileiro só pode comprar coisa se ele fizer um parcelamento com carnê das Casas Bahia, porque as Casas Bahia são as únicas que lucram com carnê. Tudo que isso é vezes um brasileiro, vamos destruir, descriar, desfatuar por Deus e meus agora mesmo. E que lugar é esse que a gente comprou esse ponto de vista, né? E de que lugar a gente está criando o nosso dinheiro, né? Em todos esses lugares que a gente cria o dinheiro para pagar contas, tudo que isso é vezes um das milhões vão destruir, descriar, porque existe muito isso. Muitas vezes a gente fala assim, eu quero ter um salário só para pagar a conta do mês. Do tipo, e a gente fica querendo o suficiente. Então, todas essas programações que estão rodando no nosso sistema, para que a gente só acesse o que é suficiente para a gente e nunca o que a gente verdadeiramente escolhe, vamos destruir, descriar, despactuar por Deus e nós agora mesmo? Sim, certo, errado, bom e mal, pode pode, todos os 9, curtos, garotos e aléns. Energia se requer para mudar isso? O que vem à mente de vocês quando eu faço essa pergunta? Vem alguma palavra, alguma coisa assim? Não. Se não vier nada, tudo Olha, bem. nesse exercício que eu fiz no final de semana, que aí eu fui colocar no papel todas as dívidas, porque a gente acaba, quando a gente está endividado, não sei se é o caso das outras pessoas, mas a gente acaba jogando um pouquinho para frente, né? Você fala assim, estou endividado, mas tem medo de chegar e fazer conta, para saber o real número. E aí, o que eu vi? Que eu estou trabalhando só para pagar a conta, porque as outras coisas que eu quero fazer, de diversão, não tem. Então, eu cheguei à seguinte situação, eu preciso de mudanças, né? E as mudanças estão relacionadas, sim, a uma mudança de emprego, né? Já que a minha segunda alternativa ainda está engatinhando, né? Eu cheguei nesse ponto que falei assim, gente, eu gosto do que eu faço, gosto da empresa, mas não dá. Ou eu tenho uma melhora significativa, ou eu realmente tenho que buscar novas oportunidades, né? E aí, novas oportunidades, para mim, aí volta aquela história, tem que melhorar o currículo, né? E você começa a se colocar num monte de situação, aí você começa a se limitar de novo. Meu currículo não tá bom. Menina, que tá, né? Tá. Ele tá querendo fazer o batuque aqui. Mostra pra gente, João. João, vem. Mostra pra gente esse batuque aí. Ó, Vai que você tá de fome. Oi! Tá legal o batuque aí? O batuque aí tá legal? Ó, deixa eu tirar o... O batuque tá legal, João? O batuque tá legal? Tá bom. Então tá bom. Então tá bom.
Só vou falar agora, Pode ligeirinho. falar. Na Diga, verdade, querida. eu, assim, notei, tentando, né, fazer o exercício e refletindo que esses pontos de vistas, muito, eu criei eles na infância já com a minha mãe, porque a gente morava, a minha mãe não se casou com meu pai, e a gente sempre morou desde que eu nasci com os meus avós, e a minha mãe tinha aquele ponto de vista que ela nunca ia ter a casa própria dela, que o resto da vida ela ia morar, a gente ia morar com eles, e que seria muito difícil de conseguir uma casa própria, de conseguir comprar um carro com 18 anos. Eu já tinha um dinheiro guardado, queria fazer carteira de habilitação, e a minha mãe disse para mim, para que tu vai fazer se tu não tem nenhum carro para dirigir? E eu acabei não fazendo e usei o dinheiro para outras coisas, né? Então, são coisas que a gente vê, que a gente foi comprando esses pontos de vistas desde então, e que agora a gente precisa, eu acho que limpar isso, né? Porque de tanto a minha mãe falar que era muito difícil ter a casa própria, ter um carro, hoje eu tenho o meu apartamento, está sendo pago em dia, mas ele é financiado, e hoje eu tenho o meu carro que está em dia, mas que se foi feito um consignado para tê-los, né? Porque eu comprei aquele ponto de vista que eu nunca teria aquele dinheiro em mãos para pagar tudo à vista. Uhum. Sim. Não, mas olha que legal. Mas olha quanta coisa você criou. Sabe, gente, olha, sinceramente, tá? Sou eu, tá? O que eu penso. Mas não comprem o meu ponto de vista, tá? Tem coisas aqui no Brasil, tudo vai depender da sua urgência, tá? O que vai definir uma escolha que você vai fazer financeira? A urgência do bem que você está querendo, né? E a quantidade de dinheiro que você tem disponível. Então, por exemplo, igual assim, meu irmão quer comprar um apartamento, mas ele quer comprar um apartamento à vista. Ele não é casado, ele não tem pressa de sair da casa dos pais, dos meus pais. Então, ele está lá e está juntando o dinheiro dele, ele já juntou um dinheiro e tudo mais, que ótimo. Só que, por exemplo, isso para mim nunca foi uma verdade, assim. Por exemplo, o meu primeiro carro eu paguei à vista, era um carrinho mais ou menos assim, eu comprei um carrinho que dava para comprar na época e tudo mais, juntei um dinheirinho e comprei, porque já tinha muitos anos que eu tinha carteira, paguei à vista, ok. Aí depois eu paguei um outro carro, comprei à vista também, juntei mais um dinheiro e tudo mais. Mas o meu apartamento, meu primeiro apartamento, eu paguei financiado também, sabe? E aí você tem que. Lembra que outro dia eu falei? Faça uma pergunta para o seu corpo. Se isso vai ser uma dívida ou se isso vai ser um investimento para você, sabe? Porque, ok, se você for colocar lá no longo prazo, você podia estar na casa da sua mãe juntando dinheiro, mas, cara, se você está escolhendo viver a sua vida, você tem que saber se é mais leve ou se é mais leve alugar um apartamento, se é mais pesado, se é melhor comprar, se é melhor financiar. E a dívida, sinceramente, eu não coloco, para mim, financiamento de carro ainda vai lá, mas o de apartamento eu não coloco como dívida, sabe? Tá? Não coloco mesmo. Tipo, a minha casa é financiada, sabe? Eu não tenho esse ponto de vista. Por quê? Pô, eu preciso morar. Se eu vou pagar, sei lá, R$ 1.000 de aluguel e R$ 1.000 no financiamento, eu posso estar errada, mas eu prefiro pagar no financiamento, né? Que é a minha casa, eu boto o que eu quiser, eu mexo do jeito que eu quiser. Então, assim, você tem que ver o que funciona para você. Porque, por exemplo, eu já experimentei morar de aluguel. Hoje em dia, funciona para mim ter dinheiro na conta. Então, se eu tiver que sair da minha casa, provavelmente eu vou morar de aluguel. E eu já percebi que, como bom humanoide, a minha vida está mudando muito rápido. Então, ter uma casa própria, fixa, talvez não esteja funcionando mais para mim como funcionava, porque a minha velocidade de mudança está muito rápida. Então, assim, o que eu cogito, né? Que se eu tiver que sair aqui dessa casa, eu vou alugar. Por quê? Por conta dessa velocidade de mudança mesmo. Mas antes, como eu sou taurina, eu achei que eu ia comprar um apartamento, comprar uma casa e passar o resto da minha vida,
sabe? Então, vocês têm que perceber o que funciona para vocês, o que é verdade. E na hora de comprar, pergunte. Por exemplo, vou fazer uma compra de um carro, né? Comprei o carro. Eu vou perguntar, vale a pena financiar? Vai ser leve financiar isso aqui? Vai ser leve pagar à vista, se você tiver o dinheiro? Ou se você não tiver o dinheiro, é para comprar esse carro nesse mês? É para comprar esse carro daqui a 2 anos? É para comprar esse carro daqui a 3 anos? Para tudo você vai fazer perguntas para ver o que funciona para você, porque o que funciona para você hoje vai ser diferente do que funciona para você amanhã. Os meus carros, normalmente, eu paguei eles à vista. Eu já financiei também uns pedaços de carro. Mas tá tudo certo, sabe? O que eu não acho muito legal, e aí assim, eu falando como é que fala assim, que eu fiz e funciona na minha vida. O que eu não acho muito legal é fazer muita compra parcelada, assim, tipo, sei lá, mais de 6 parcelas, assim, por exemplo, vou comprar essa garrafinha. Aí eu vou parcelar de 6 vezes. Aí eu vou comprar essa escova. Aí eu vou parcelar de 6 vezes. Assim, para mim, não funciona quando eu começo a ver que a fatura do cartão tem muita compra parcelada, entendeu? Mas se é uma coisa de um bem durável, que é o caso de um carro, de um apartamento, bem, no meu interessante ponto de vista, para mim, não faz diferença. Agora, existe uma teoria de que crédito é dívida, né? Então, você tem que começar a perceber se esse crédito aí está funcionando bem ou não para você. Agora, você está lá, você fica agoniada com isso, né? Porque se você ficar agoniada com essa... Por exemplo, porque coloca aí, se você for morar sozinho, você vai ter que pagar um aluguel também, não é? Então, entre pagar o aluguel e pagar o financiamento, não sei, bem interessante do ponto de vista, né? A questão é, vocês se sentem mal com um financiamento para pagar? Vocês veem como dívida? Aí que tá, Andrisa. Como que tá aí? Já está viva? Vocês veem como dívida? Como que é? Depende. Assim, eu me sinto grata por ter, né, o que é meu, já é uma grande coisa em relação, se eu for ver outras pessoas da minha família, é uma grande conquista ter o que eu tenho. Eu me formei, né, eu paguei a minha faculdade e isso eu não entrei em dívida, né? Ela foi quitada, só a questão que eu gostaria de receber mais dinheiro para o meu lazer, porque Sim. assim como eu estou numa situação financeira boa, porque eu estou conseguindo o meu sustento, mas eu também gostaria de ter mais para o meu lazer, para viagens, para desfrutar de outras coisas que no momento, então, eu não consigo desfrutar em razão disso. Eu Sim. gostaria de criar mais dinheiro para o lazer, para a Sim. diversão. Sim, mas você pode criar dinheiro para qualquer coisa, entendeu? E aí você vai fazer aquelas perguntas, né? Quais são as infinitas fontes de renda que eu tenho aqui que eu não estou considerando? Por exemplo, você já fez um curso de barras, por que não começar a atender, né? E começar a pegar a cabeça dos outros e sentar a mão na cabeça dos outros, sabe? Então, assim, é uma fonte de renda que você pode não tá considerando. Você pode pensar em outras coisas, que é aquilo que eu falei. O que as pessoas falam que você é boa, que você às vezes não considerou como uma fonte de renda, né? Então, de repente, você faz um bolo gostoso, né? E aí você pode fazer para fora e por aí vai. Então, assim, é fazer perguntas mesmo, né? Como eu posso criar mais dinheiro em espécie hoje? Né? Acordou assim, como eu posso? O que você quer para eu criar mais dinheiro de espécie hoje? O que eu posso instituir hoje para criar para criar dinheiro além, né, dessa realidade, além do suficiente, né? Criar tanto dinheiro que eu nem saiba o que fazer com ele. É fazer essas perguntas para conseguir. Então, vou dar um meu exemplo, tá? Aí, a Andresa falou que vai começar a vender comida vegana e quer, assim, atender com Axis. Então, aí que legal. Vou dar meu exemplo. Eu fazia concurso, né? Então eu era concursada. Aí, tipo assim, por incrível que pareça, né? Eu era concursada, eu tinha um salário legal, tenho um salário legal, não dava para pagar minhas dívidas,
sabe? Aí, beleza, eu comecei a me apertar, não sei o que e tal, aí aconteceram algumas coisas, eu consegui pagar a dívida, ok, paguei. Aí, beleza, quando eu paguei a dívida, eu comecei assim, bem, então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a criar dinheiro, eu tenho que começar, eu tenho que pensar num jeito de criar mais dinheiro, porque eu tô querendo viajar, tô querendo fazer isso, fazer aquilo, outro com a minha filha, e eu não tô vivendo da maneira como eu gostaria de viver, né? E aí eu tinha o curso de barras, mas eu não cobrava. Eu fazia atendimentos gratuitos. Eu falei, bem, então tá, agora acho que eu vou ficar na hora, já atendi uma renca de gente, né? De graça, acho que eu já tenho experiência. Eu vou começar a cobrar. Mas eu não tinha pensado assim, em cobrar muito. E aí eu estava pensando também, paralelamente a isso, eu estava pensando em estudar estava estudando para um outro concurso que eu ganharia mais. E aí chegou no mês que eu vendi 3.000 reais. Aí, tipo assim, eu ganharia 3.000 reais a mais. E aí eu vendi 3.000 reais em pacote de barras. De barras de Axis que valem mais do que dinheiro. E aí eu falei assim, ué, peraí, por que eu vou ficar estudando para fazer um concurso que eu já estou de saco cheio, não estou querendo mais estudar para direito. Eu adoro estudar Axis, estou cada dia melhor no negócio, as pessoas têm cada dia mais resultado. Por que eu não invisto nisso daqui? Entendeu? E aí comecei a investir, comecei a estudar mais, comecei a atender mais e tudo mais. E aí, quando eu vi o valor que eu ganhava com o Axis, era o mesmo valor que eu estava ganhando com o meu salário. Eu falei, olha que legal, a renda que eu sempre tinha pedido para ter virou com facilidade, só que eu tinha comprado o ponto de vista de que eu só ia ter aquela renda se eu passasse naquele determinado concurso. Então, quais são os pontos de vista que vocês compraram sobre a renda e o aumento da renda de vocês que estão impedindo vocês de acessar as infinitas possibilidades? Sacaram? Porque aí quando a gente fala de infinitas possibilidades, eu estou falando assim, por exemplo, de uma Juliana, que se você fosse falar em 2017 com ela, que ela ia virar youtuber, terapeuta e blogueirinha no Instagram, ela ia rir da sua cara, porque ela não sabia nem mexer no Instagram, não sabia nem postar foto. Então, assim, perceba que o universo das infinitas possibilidades está aí para vocês acessarem. Vocês têm que fazer perguntas e vocês têm que destruir esse. Tipo assim, o ponto de vista é tipo aquela história assim, tudo era mato, sabe como? Então, à medida que você vai raspando lá o mato, ó, vai dando a capinada, você vai começando a enxergar as possibilidades, entendeu? Só que para isso tem que abaixar as barreiras e tem que estar sempre na pergunta. Se você não estiver na pergunta, você não vai acessar essas infinitas possibilidades. Por exemplo, eu comprei uma sala no passado. Eu achei que a minha sala eu ia ficar lá atendendo o resto da minha vida, não sei o que, lá. Entendeu? Aí agora tem um monte de gente querendo alugar minha sala, tem gente querendo vender minha sala. Eu tô aqui na pergunta, universo, é essa energia que se requer? Porque se for, eu vou vender. Da mesma forma que eu comprei, eu vou vender. Entendeu? Então é mais ou menos por aí, né? A gente tem que pensar nessas coisas, porque nós, humanoides, a nossa vida, vocês vão ver, quanto mais vocês se trabalharem, gente, assim, sério, quando eu tenho uma amiga que toda vez que ela encontra comigo, ela fala a mesma frase. Ela fala assim: Ju, eu estou assustada. Porque cada vez que eu encontro com você, a gente demora mais ou menos 1 ano para encontrar. Ela fala: cada vez que eu encontro com você, parece que passaram 10 anos, porque você tem tanta coisa para me contar, a sua vida mudou tanto e tão dinamicamente, que parece que passaram 10 anos, sabe? Então vocês vão perceber isso, que a vida de vocês vai mudar a cada dia mais rápido. Mas vocês têm que estar abertos, entendeu? Às vezes a gente não está tão aberta, tá, gente? Por isso que a gente tem problema nos rins. Tipo eu. Mas assim, eu tô sendo sincera. Tô sendo sincera. Ai, meu Deus, vamos ver o que mais que a gente tem. Então, falamos sobre onde estamos. Ah, tá. E aí a gente está falando sobre essas questões do ponto de vista, né? Então, assim, desde o momento que somos concebidos, absorvemos a realidade dos nossos pais, a realidade da nossa comunidade, dos nossos amigos, dos nossos parentes, pares, professores. É isso que a Simone está falando aqui, que a Andresa falou. Quantos pontos de vista a gente comprou,
né? Mas essa não necessariamente é a sua realidade, entendeu? Uma coisa, por exemplo, eu tenho uma prima, ela nasceu rica. Cara, outro dia ela estava querendo vender o apartamento dela. Aí eu indiquei uma corretora. Aí, ó, o próximo passo da Fabi é o curso de barras de axis. Isso, Fabi, só vem. E aí, gente, ó, fazer fundamento também. Sinceramente, gente, olha, eu acho que fundamento para mim é uma mudança de vida mesmo. Vale muito a pena fazer, não é porque eu estou dando curso agora também, mas eu sempre recomendei. Eu acho que o fundamento é uma grande virada na vida da gente. Mas assim, a gente compra esses pontos de vista dos nossos pais. Então, o que eu quero dizer da minha prima, por exemplo, eu nasci pobre, gente. Eu não vou mentir para vocês. Quer dizer, eu nasci até rica, né? Assim, na época que eu nasci, até uns 5 anos, meu pai e minha mãe tinham até um dinheiro bom. Mas depois eu fiquei pobre, 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 de me arrepender, sabe? Tipo assim, eu ficava um ano com o mesmo tênis, eu tinha que ficar lavando o mesmo tênis. Tipo, toda semana, toda sexta, eu chegava da aula, saía correndo para lavar o tênis, para ele secar até domingo, para na segunda-feira eu poder usar. Na segunda-feira cedinho, porque senão eu não tinha tênis, eu já tive que ir com o tênis às vezes molhado, porque no Juiz de Fora, né, não secava assim tão rápido. Então, gente, o que eu quero dizer é que, assim, quando você tem esse ponto de vista, né, igual, por exemplo, uma coisa que eu já percebi em mim, eu tenho muito medo de perder minha residência. Isso é um medo, assim, que não é meu, não é real, sabe? Então, quais são os medos que não são reais que vocês estão mantendo, que são dos sistemas de vocês? Tudo que isso traz à tona, vamos destruir, descriar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode pode, todos os 9 cultos e garotos excelentes. Por que eu tenho esse medo? Isso eu já sei, porque quando eu era criança, meu pai foi para casa da minha avó, meu pai, né, a gente, quando tinha dinheiro, tá, papai vendeu tudo, né, meu pai tinha apartamento, tinha carro e vendeu tudo. Como a gente ia para casa da minha avó, ele colocou tudo na poupança, veio o Collor e ó, pegou o dinheiro. E aí, quando ele pegou o dinheiro, quando o Collor pegou o dinheiro lá do meu pai, a gente ficou sem nada. Então, quer dizer, todo o dinheiro que meu pai tinha juntado durante boa parte da vida dele, ele perdeu. Então vamos fazer mais uma aqui, ó. Todos esses pactos de fidelidade que a gente fez com os nossos pais, que estão fazendo a gente perder dinheiro reiteradamente, tudo que isso é, vezes um Deus vamos destruir, descriar, assim, certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 9 cultos, garotos e alens. Em todos esses lugares que a gente não está criando a nossa vida financeira a partir de um novo espaço de escolha, e estamos criando a nossa vida financeira a partir do mesmo espaço que os nossos pais criaram, que é de ganhar dinheiro, perder dinheiro, ganhar dinheiro, perder dinheiro, ganhar dinheiro, perder dinheiro. Tudo que isso traz à tona, vamos destruir, descriar? Sim, certo, bom e mal, pode focar todas as 9 cultos, garotos anéis. Porque apesar de a gente ter que estar, tipo assim, a gente tem que estar disposto a perder tudo para ganhar tudo. Sim, a gente tem que estar disposto. Mas, porém, contudo, a gente não precisa perder tudo, ganhar tudo. Se a gente fica perdendo tudo, ganhando tudo, perdendo tudo, ganhando tudo, é o quê? Tem que descobrir qual que é a crença que está lá no sistema. Será que não é uma crença de fidelidade? Né? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Que às vezes eu começo a falar uns trem aqui que vem e que não necessariamente fazem sentido, mas eles fazem sentido energético, tá, gente? Então só se entreguem. Ainda mais quando a gente tá ainda mais quando a gente tá drogado. Estamos drogados. Ó, gente, para quem tá pegando negócio assim, é porque eu tô tomando antibiótico, tá, gente? Eu tô falando que eu tô drogada por causa disso, tá? Mas um dos princípios do Axis é não drogas, tá? Mas então tá, então as meninas estão falando que tá fazendo sentido. Então, gente, a quem pertence isso? Vamos devolver para o remetente com partículas de consciência. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí eu estava contando a história, né, da casa, é mais ou menos isso. Eu tenho um medo surreal de perder casa. Fica parecendo assim que eu vou perder meu salário. Deus me livre, guarde, sabe? Mas é o que eu falo assim, gente, eu posso um dia até largar meu emprego público. Eu admito o pessoal que faz isso, sabe? Mas deve ser uns empregos públicos que, né, não deve ganhar tão bem, né? O meu ganha bem, graças a Deus, amém. E que continue melhorando. Mas, assim, eu admiro pra caramba essas pessoas. E eu acho que um dia eu vou chegar lá. Não tem problema não, Denise, que isso. Eu acho que um dia eu vou chegar lá.
Mas, cara, precisa destruir uma crença. Para mim, não ter um básicozinho, eu tenho que ter uma baita de uma reserva lá na poupança, assim, bem reservada, e tem que estar em 5 poupanças diferentes, que ninguém no mundo vai pegar, tipo, vai ter dólar, vai ter Bitcoin, vai ter, sabe como? Tô sendo sincera com você, sabe? Porque, tipo assim, se jogar na vida, assim, olha, parabéns para quem faz. Eu confesso que eu ainda não faço, mas em todos esses lugares que eu ainda não escolho a partir desse espaço e que vocês também não escolhem, né? vamos destruir, descriar. Aí, Andres, estou me programando em 2 anos e largar meu emprego público. Eu também estou me programando. Eu também estou me programando, sabe, Andres? Mas para isso eu já coloquei uma meta de faturamento para minha empresa. E eu estou perguntando para o universo o que você quer para eu criar isso com facilidade. Porque, gente do céu, eu tô escolhendo trabalhar muito menos na minha vida, de verdade, sabe? Então, essas coisas assim que a gente está falando são muito fortes, tá? E quando vocês se depararem com essas crenças, começarem a investigar e virem que isso é uma crença, uma coisa que você escutava, o seu pai, sabe? É pegar o que o seu pai e a sua mãe falavam, né? Porque assim, o pai é a sua relação com o dinheiro, dizem por aí, né? E a mãe é a sua relação com o sucesso, né? Com a vida profissional e tudo mais. Então, gente, tem que olhar isso daí, né? Tem que olhar. Falamos onde estamos no que diz respeito ao dinheiro, que gostaríamos de criar com dinheiro em 1, 5, 10 anos do futuro. Tá. Não, aí é um pedaço do livro aqui, que a Simone fala assim, que é muito mais legal você, ao invés de ficar assim, eu tô com dívida, não sei o que, você começar a brincar com dinheiro. Ontem eu usei essa ferramenta com a minha filha e foi super legal. Minha filha tava lá, sabe aquelas horas que a criança fica, tipo, vira aquele gremlin que você jogou água, sabe como? Aí eu tô assim, nossa senhora, o que você quer, né? Que pensei. Aí eu comecei, falei, Júlia, tô com uma ideia aqui. Vamos pensar assim, ao invés de você ficar resmungando, né? Vamos pensar assim no que a gente quer fazer. Aí ela virou para mim e falou assim: não, então, eu quero ter uma casa, um apartamento e uma fazenda. Eu falei, que bom que você é modesta. Então, eu falei com ela. E aí eu falei, eu quero viajar, quero nadar com os golfinhos. Eu quero fazer não sei o quê. Aí cada uma foi falando. Aí, de repente, gente, por incrível que pareça, o astral mudou completamente, sabe? Então, quando a gente começa a falar sobre possibilidades, né? A gente muda a nossa energia. Se ao invés de ficar falando, se for sentar, né, com seu marido, com sua mulher, com quem quer que seja, você for ficar, meu Deus, essa pindaíba que não acaba, essa dívida, começa a brincar, sabe? Aí, por exemplo, a Simone que tá contando, né, que ela juntava, né, com o Brandon, assim, e começava a tomar uma taça de vinho e falava assim, então, eu acho que eu vou fazer isso com crush, gente, acho que vai ser sensacional. Agora me caiu uma ficha boa. Ai, meu Deus, um dia vocês entenderão por causa de que minha ficha caiu aqui. Mas enfim, né? Aí você junta lá com o crush, ou com a crush, ou com o marido, sei lá, qualquer coisa da vida. Aí você começa, então, amor, daqui a 5, 10, 15 anos, como é que você quer estar em relação a dinheiro? Eu quero estar assim, nossa, eu quero ter tanto dinheiro que eu quero fazer uma piscina de dinheiro, eu quero nadar. Eu quero pular na piscina de dinheiro igual de patinhas, né? Eu quero comprar uma casa na praia, eu quero fazer não sei o quê. Começa a fazer isso com a pessoa com quem você tá, começa a conversar sobre possibilidades. Normalmente a gente só junta para falar de desgraça, por isso que tudo bem você falar de vez em quando de desgraça, né? Acontece, né? Tem hora que você precisa desabafar, tá tudo certo. Mas assim, aí vocês começam a bolar ideias, ter novos alvos, novos planos, porque assim, no Axis a gente fala sobre alvo. Por que a gente fala sobre alvo? Alvo é a distância entre 2 pontos, né? Você vai reto, né? Você tem um alvo, porque o objetivo é uma ideia fixa. O alvo não, né? Por exemplo, o seu alvo, você pega aqueles alvos assim, você pode mudar o alvo de lugar, mas ele continua sendo um alvo, né? Então, comece a conversar sobre alvos. Não, sabe, tipo assim, por exemplo, uma diferença aqui é um alvo, vou dar um exemplo. Um alvo, ao invés, se eu tenho um objetivo é assim,
ter 100 mil pessoas no meu canal no YouTube. Um alvo é, por exemplo, ter tantas pessoas no meu canal do YouTube, quantas eu, sei lá, tantas pessoas, para eu, sei lá, ter uma quantidade de pessoas no meu canal no YouTube que eu possa, assim, expandir a consciência de 1% da população, por exemplo, sabe? Uma coisa assim, não necessariamente numérica, sabe? Mas um ponto onde você quer chegar, algo que você queira atingir, mas que não seja fixo, que nenhum objetivo e que você possa atingir por outros caminhos também. Porque, por exemplo, se eu falo assim, 100 mil pessoas no meu canal... Ah, por exemplo, ao invés de falar assim, ter 100 mil pessoas no meu canal no YouTube, eu posso falar assim, eu quero ter 100 mil pessoas em todas as minhas redes sociais, por exemplo, sabe? Porque eu posso atingir isso de diversas formas. Vocês entenderam mais ou menos o que eu falei? Da diferença do alvo e do objetivo, que isso é importante. Então, por exemplo, igual a Andris, estamos programando para em 2 anos largar meu emprego, né? Só que aí, por exemplo, você fala assim, aí vamos supor que chega 2 anos, aconteceu outra coisa, e aí você não largou seu emprego. Aí você vai ficar frustrada, aí a questão do objetivo é essa, né? Porque você se frustra. E aí, como você pode não se frustrar? Você pode falar assim, bem, daqui a 2 anos eu quero ter uma renda que me permita trabalhar no que eu quiser, né? Seja vender comida vegana, ou eu quero fazer qualquer outro tipo de coisa, sabe? Então, perceba que isso é muito importante, tá? E outra coisa é, seus pontos de vista, eles são seus pontos de vista. Os pontos de vista das pessoas, cara, esteja cagando para os outros pontos de vista, de verdade, tá? O seu ponto de vista é o que cria a sua realidade. Então, assim, igual que eu tava falando outro dia do negócio da casa, né? Porque eu resolvi me separar. As pessoas viram para mim e falaram assim, essa casa é muito grande para você, eu não te vejo morando nessa casa. Eu falei, porra, quem tem que se ver morando nessa casa sou eu, cacete. Não é você, não. Não interessa se você não me vê morando na casa. Quem tem que se ver morando na casa sou eu. Se eu escolher sair dessa casa, ok, tá tudo certo, eu vou sair, vou ser grata pelo tempo. Vou ficar meio triste, porque aqui tem uma jacuzzi e eu gosto muito da minha jacuzzi. eu sou apegada emocionalmente à minha jacuzzi, isso é um fato. mas assim, eu vou ser grata, porque as coisas, elas não são, né? Mas assim, não compro pontos de vista das outras pessoas. Aí eu comecei a perceber que eu estava comprando pontos de vista das pessoas, que eu devia sair da minha casa. E aí, a partir desse ponto de vista que eu estava comprando das outras pessoas, eu estava criando uma realidade de quê? De sair da minha casa. Eu falei, peraí, quem manda nessa bagaça aqui sou eu? Quem cria a minha realidade sou eu, ué. Se eu quiser sair da casa, ok. Se eu não quiser sair da casa, eu também não quero sair. Pronto, acabou. Entendeu? Então, não fica comprando. Quando você perceber que você está comprando isso, igual assim, é igual o negócio da Andrisa, né? Não, a minha mãe falou comigo, para que eu vou tirar a carteira se eu não tenho carro? Você vai tirar a carteira para você tirar a carteira. No dia que você tiver um carro, você vai dirigir um carro. Hoje em dia está tão fácil ter carro, você pode até alugar carro. Entende? Então, não compra esses pontos de vista, porque aí, por exemplo, o que aconteceu com a Andrisa? Ela comprou o ponto de vista da mãe dela, destruiu o dinheiro que ela tinha para tirar a carteira. Aí ela teve que criar dinheiro de novo. Sim, insanidades que a gente faz, tá? Quem nunca, tá, gente? Todo mundo faz isso, tá? Tô botando o meu na reta também. Então, assim, se você desfixasse seus pontos de vista sobre dinheiro, se você não tivesse julgamento sobre dinheiro, o que você criaria como sua realidade financeira? Seria séria e problemática, como nos dizem que frequentemente é, ou você criaria algo muito, muito diferente? O que será que a gente criaria, né? Então, gente, muitas vezes a gente... Aí aqui no livro está assim, você decidiu que as coisas sólidas e pesadas na vida são reais? Né? Então, né? Aí a Denise falando muito, muito diferente. Então, o que se requer para a gente criar uma realidade financeira muito, 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 muito diferente? Gente, eu percebi, assim, sabe? Foi uma ficha que caiu... Bem, começou a cair quando eu trabalhava no banco, mas caiu mesmo no Axis.
que eu curto muito criar dinheiro, eu tenho um tesão em criar dinheiro, vocês não têm noção. Quando eu abro um curso e vocês começam a pagar, gente, eu acho super divertido, porque é tão legal ver, sabe, que você está fazendo um negócio, que as pessoas estão se envolvendo, não é pelo dinheiro em si, mas é porque é tipo assim, o tesão é você criar um negócio energético. Aí que é um tesão, assim, você fala assim, universo, o que eu devo criar aqui? Aí o universo dá um insight. Aí, por exemplo, esse mês, né, o universo me deu esse insight de fazer o clube do livro. Cara, e aí deu super certo, um monte de gente escolheu e eu tô super feliz com esse resultado. Eu tô super feliz porque eu tô vindo aqui todo dia, mesmo botando os bufos para fora. Eu tô feliz pra caramba, vocês não têm ideia. Isso para mim tá sido um grande crescimento também. Então, gente, comecem a agradecer e ficar felizes com esses resultados e aí ver que a coisa é uma brincadeira. Então, que lugar é esse a partir do qual você pode criar o dinheiro como uma brincadeira? E tudo que não te permita perceber, saber, ser e receber isso com total facilidade, alegria e glória, ai, vamos destruir, descriar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode, pop, todas as 9. Curtos, garotos e além, porque se você estiver brincando com dinheiro, ele vai vir com facilidade. Agora, se você decidir que o dinheiro tem que vir com dureza, tem que ser sólido, aí ele vai vir devagar, vai vir difícil. Quem nunca também, né? Porque a gente aprendeu assim. A gente aprendeu, né? Não é pra gente se culpar nem nada, não. Mas em todos esses lugares que a gente aprendeu que o dinheiro deveria ser pesado, que falar sobre dinheiro tinha que ser pesado, que criar dinheiro tinha que ser ralado, sofrido, sabe? Que tinha que ter suor, tipo, ganharás o pão com o suor do seu rosto. Tudo que isso é, tudo que isso traz à tona, vamos destruir, descriar. Sim, certo, errado, bom e mal, pode pop, todos os 9 cultos, garotos excelentes. Como seria, né? Você ganhar o dinheiro, como é que é? Ganharás não sei o quê, com o suor assim, escorrendo na beira da praia. Como seria? Teve um dia que eu abri uma vaga de... Eu abri um workshop, foi tão engraçado. Eu abri um workshop, aí tipo assim, eu abri, ninguém escrevia, ninguém. Aí eu falei assim, pois então, já que ninguém escreve nesse negócio, são só as crianças embutidas, exatamente, deles. Pois então, já que ninguém se inscreve nesse negócio, eu vou curtir a vida. O que eu fiz? Fui para um hotel, dei uma de doida mesmo. Nesse dia eu dei uma de doida. Larguei tudo aqui, larguei filho, larguei tudo. Mas eu vou para um hotel. Eu fui para um hotel passar um day use no negócio, né? Eu cheguei lá no hotel, cara, 15 pessoas se inscreveram. Eu falei, aí eu tive que voltar correndo para poder dar, porque o negócio não tinha internet direito, sabe? Mas eu falei, gente, se eu soubesse que era fácil assim, eu tinha vindo antes pro hotel, entendeu? Então, assim, é nesse espaço que você cria com facilidade, mas muitas vezes a gente compra esse ponto de vista, né? Então, todas essas conclusões que a gente está tornando reais sobre negócios, sobre dinheiro, sobre possibilidades e possibilidades com negócio, tudo que isso é vezes 1, 2 milhão, vamos destruir, criar. Sim, certo, errado, bom e mal, pode pop, todas as 9 cultos, garotos excelentes. E aí a gente tem que tomar um cuidado, porque quando a gente faz um planejamento, gente, hoje eu tô com o nariz coçando, alguma alergia. Quando começa a chover, meu nariz fica pitando, sabe? Eu sou tipo aquela mulher lá do X-Men, aquela tempestade, é incrível. Quando vai chover, eu sei direitinho. Eu ainda não faço chover, né? Mas assim, meio que se quer, né? Aí, não, apesar de que, assim, quando eu vou pra praia, mineiro, né? Mineiro vai pra praia pra chover. Mas então, gente, o que eu queria dizer para você? Era... O que eu tava falando? Do planejamento. O planejamento é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Na empresa, a gente tem que ter alvos também. É difícil criar alvos, né? Assim, porque nessa realidade as pessoas acham, né, que a gente tem que criar um planejamento meio que engessado, de tipo, aí você tem que ter uma meta de faturamento de 100 mil reais. Você não bateu a porra da meta, você vai lá chorar no canto e bater a cabeça, porque se bater, não bateu danada a meta, né? Ou vai dar a bunda para ver se para ver se cria a meta, né? Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas assim, o legal é a gente fazer esse engajamento com o nosso negócio, que é isso que eu estou falando, é perguntar o que o nosso negócio requer.
né? Então, por exemplo, a Fabi está começando a empresa. Ela tem na cabeça já uma estrutura fixa e linear do que vai ser o negócio dela. Do tipo assim, ai, vai ser assim, assim, assado, ele vai criar X taxa e tal por mês, não sei o que, não sei o que lá. E não necessariamente, sabe? O que se requer para que você sobrecrie todos esses pontos de vista que você criou sobre o seu negócio. E quais são essas conclusões sobre o seu negócio que você está tornando reais? Porque se você comprar esse ponto de vista que ele vai crescer devagar, ele vai crescer devagar. Tem negócio que vai crescer rápido também, assim. A gente pode... Pô, tem canal no YouTube, assim, eu confesso que eu não destruí esse ponto de vista, mas tem canal no YouTube que ele cresce assim, a pessoa ganha 1.000, de repente a pessoa está com 1 milhão. Sabe como? Ela viraliza. Tipo, quando teve um vídeo que eu fiz sobre barras, ele viralizou. Meu canal devia ter 100 pessoas. Depois disso, o canal começou a ter 200, depois foi para 1.000, depois, sabe, foi super crescendo por conta desse vídeo. E é um dos vídeos que mais traz as pessoas ainda. Mas, assim, eu não comprei esse ponto de vista, quer dizer, eu depois até comprei um pouco, mas, assim, eu comprei, na verdade, os pontos de vista que eu comprei sobre o canal do YouTube são diferentes. Mas, assim, eu fiquei meio que na pergunta mesmo. O que eu posso fazer aqui para que o meu negócio cresça de forma exponencial? Sabe? Então, assim, acabou que, pô, em pouco tempo eu virei uma das principais facilitadoras de Belo Horizonte. Agora eu sou a única CF. Desculpa, gente, desculpa o nojo. Mas eu sou super orgulhosa de mim. Eu falo a verdade, eu tenho que ter orgulho de mim, né, gente? Se vocês não tiverem orgulho de vocês também, né? Pô, vamos ter orgulho aí, isso é um feito, cara. Para mim, isso é um feito, eu acho. É que a gente não sabe, né, o que passa nos bastidores para a pessoa virar CF. A gente não sabe quais casinhas que ela pula. Mas, enfim. Vamos ver aqui. Então, todas essas conclusões que a gente está que tá tornando reais, né? Vamos destruir, descriar. Essa pergunta é muito boa, tá? Essas conclusões, todas essas conclusões e definições são interessantes pontos de vista que a gente compra. Aí as pessoas aqui, aí a Simone, ela fala esse negócio aqui que é muito legal, né? Que a mulher tá assim com ela, não, mas eu tenho que pagar minhas contas, eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar minha comida, isso daí não é real. Aí a Simone fala assim: todos estão lhe dizendo, você tem que pagar suas contas, tem que comprar sua comida. Mas essas são conclusões. Você não tem que fazer essas coisas. Você poderia declarar falência, poderia não pagar suas contas, poderia simplesmente deixar tudo de lado, poderia ir para casa de um amigo e comer alimentos. Há 1 milhão de coisas diferentes que você poderia fazer. Você também poderia escolher criar algo completamente diferente, né? Então, percebam que a gente tem escolha, né? Quando a gente fala assim, nossa, eu tenho que pagar minhas contas. Por que eu tenho que pagar minhas contas? É igual assim, esse final de semana, vou dar o último exemplo estranho aqui. Esse final de semana, fiz perguntas, assim, chamei um bombeiro aqui para minha casa, que minha casa estava com um vazamento maravilhoso. Aí, chamei o danado bombeiro, né? Fiz perguntas, aparentemente, para escolher profissionais. Eu não sei o que está acontecendo com as minhas perguntas. Olha que eu testo muito, mas está dando meio errado, assim. Aí, ou não, ou tá dando certo, sei lá o que é. Aí o bombeiro queria me cobrar R$750 para consertar, tinha 2 buracos no cano. Então o bombeiro achou o cano que estava vazando, né? Que teoricamente eu achei que fosse ser super difícil, foi super fácil. Eu comecei a falar com a casa, mostre-me onde está esse vazamento com facilidade. Ela mostrou para o bombeiro. Aí o bombeiro quis me cobrar R$750. Ele tinha me falado que era 380. Até aí tudo bem, 380, né? Que é o preço mais ou menos dos bombeiros. Mas aí o cara virou para mim 750. Eu falei, moço, o que é isso? Você tá meio doido, né? Pensei assim com ele. E comecei a fazer perguntas. Falei, cara, o que se requer para sobrecriar isso daqui com facilidade? Né? O que está certo sobre isso que não está percebendo? O que se requer para que eu sobrecrie esse valor que ele deu? No final das contas, a gente fechou em R$500, que tinha lá o dinheiro do material. Mas então, assim, comece a fazer pergunta para tudo, né? Para tudo mesmo. Então, para destruir, porque às vezes, por exemplo, se fosse outra época, o cara ia me falar assim, R$750, eu ia pegar e ia transferir o dinheiro para ele. Eu falei, pô, meu dinheiro não é capim, não.
peraí, né, moço? Vamos fazer a coisa direito aqui e tudo mais. Eu fiz perguntas, talvez a contribuição do bombeiro seja justamente essa, né? Perceber que fazendo perguntas eu posso, inclusive, mudar um preço que uma pessoa me passou, né? Não é, gente? O que vocês acham disso? Faz sentido? E hashtag faz sentido, hashtag não faz sentido. Isso aí, às vezes a contribuição dele era essa, né? Gente, então, queria passar o para casa de hoje para vocês, que é assim, ó. Quais são as conclusões que vocês têm sobre a vida financeira de vocês? Eu quero que vocês coloquem lá no grupo agora as conclusões. Então, é tipo isso que a Fabi falou. Por exemplo, eu sei que você falou assim, né, Fabi, mais ou menos. Eu sei que a minha empresa ela não vai crescer assim tão rápido, né? Então, você coloca essa conclusão e, obviamente, né, gente, é a hora de vocês exercitarem o interessante ponto de vista de vocês. É virar e falar assim, bem, interessante ponto de vista, tal. É igual assim, por exemplo, você olha assim e fala assim para sua conta. Nossa, é óbvio que um ano eu não vou ser milionária, né? Você olha assim e fala assim, pode ser uma conclusão que você chegou, né? Pode ser que você ganhe na loteria, né? E aí é fazer perguntas, o que se requer para sobrecriar essas conclusões, né? Interessante ponto de vista, que eu tenho esse interessante ponto de vista, que eu não vou ser milionária. Quais são as infinitas possibilidades de acessar a energia de 1 milhão? Que energia eu posso vibrar para vibrar na energia de 1 milhão? Porque, gente, quando a gente está falando de 1 milhão, por exemplo, a gente tem uma vibração, sabe? O dinheiro tem uma vibração, né? É o que a gente falou. E aí, por exemplo, se você tem uma vibração de ganhar R$1.000, você vai vibrar assim. Se você está querendo ganhar 2.000, é como se você tivesse que elevar a sua frequência para poder ganhar 2.000. Então, percebam que as pessoas, por exemplo, olha, se vocês olharem assim, não é sendo preconceituosa, mas já sendo, vamos supor, as pessoas que ganham R$1.000, assim, quando elas se reúnem, elas não falam mais ou menos as mesmas coisas, assim, do tipo, futebol, novela, BBB, mais ou menos assim, não é? Aí você olha assim, as pessoas que estão ganhando R$1 milhão, vocês não acham que elas estão preocupadas com a novela, com o BBB? Não, elas estão cagando pro BBB, sabe? As pessoas que ganham 100 mil, R$1 milhão por mês, eu tô falando por mês, tá? Elas estão assim, nossa, olha que legal, olha, pintou um negócio super diferente aqui, o que eu posso criar com isso? É aquela brincadeira que a Simone faz com o ex-marido, fazia, né, com o ex-marido dela, né, virava, quais são as possibilidades aqui? Como que eu quero que seja minha vida daqui a 5, 10, 15 anos? E aí, se você vai falar isso com essas pessoas, as pessoas vão virar para você falando assim, nossa, Juliana é tão gananciosa. Todo mundo virava para mim quando eu era criança e falava assim, nossa, Juliana, você é tão gananciosa, você só pensa em dinheiro. Fala assim, cara, mas pensar em dinheiro é tão divertido para mim. Eu me achava meio normal, sabe? Mas eu achava tão divertido, eu ficava assim, nossa, com 18 anos eu quero ter um apartamento, com 30 anos eu quero ter não sei o quê, com tantos anos eu quero ter uma casa na praia, não sei o quê, não sei o quê. E é essa brincadeira que eu fui fazendo com a Juju, e por que não brincar assim, sabe? Usar isso na sua vida. Como que você quer estar daqui a 5 anos? Se não tivesse nenhum ponto de vista sobre como você pode estar, o que você escolheria criar como a sua vida financeira? Essa que é a grande chave da coisa. Às vezes, assim, tem hora que eu fico querendo criar as coisas assim, aí eu fico assim, nossa, tem tanta coisa que eu quero fazer que agora eu já nem sei mais o que eu quero fazer, eu já nem sei. E aí fica até estranho, assim, porque a vida você deixa a vida levar você, a energia vai levando, aí leva para uns lugares interessantes, né? Aí tem hora que você fica meio perdido, você fica, what? Você fica igual o John Travolta, assim, né? Mas o que eu vou fazer agora da minha vida? Gente, então sacaram qual que é o para casa? É colocar 3 conclusões que você tem a respeito da sua vida financeira, beleza? Beleza, turma? Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas? Joyce, você tá muito calada hoje. O que tá rolando aí?
Trabalhou muito? Tô desandada. Ixi. Como pode melhorar? Como pode... Melhor... Eu já descobri qual que era o problema. Ah, O problema da culpa, né? Só recapitulando. Aí agora eu desandei, minha filha. Tô desse jeito. Assim, gente, cada dia eu tô arrumando um treco. Eu não posso parar com isso. tamo junto, amiga. Quarta-feira tem sessão, né? Falar nisso, eu te vou... Tem sessão quarta-feira. Amém. Deus quiser, amém. Se não tiver, pelo menos cachaça tem. Cachaça a gente garante. Cachaça a gente garante. Gente, então gratidão, então. Gratiluz, namastê pra caralho. Amanhã no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, a gente se encontra. Eu quero ver vocês fazendo exercício que vocês me deram Tomé e professora é brava, tá? Vocês me deram Tomé, eu tô de olho. Quem me deu Tomé vai ficar pobre, viu? O Felipe tá rindo do meu desenho até agora. Ele chegou e disse assim: o que é isso aqui, mãe? Eu tô assim, eu desenhei. Ele olhou pra mim: você desenhou? Você teve paciência de desenhar esse mar de dinheiro, fazer esse monte de cifrão? Eu falei: meu filho, eu tava igual criança, eu tava me sentindo criança desenhando, literalmente. Ai, que Tava ótimo. infância aqui de casa. Interessante. Aí, interessante o ponto de vista dele, ué. Ô, gente, tem live agora também, se vocês quiserem escolherem, tem live, eu vou conversar com o Wagner, que ele é instrutor de Theta Healing, a gente vai falar sobre alma gema. Diz que tem, né? Diz que tem, né? Se vocês acreditarem nisso. Não, mas o Axis fala que tem. Então, ó, beijo pra vocês, encontro vocês lá, tá? Vai ser no Insta. Beijo, Tá. beijo, beijo, gratiluz.